Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos nós aqui nessa oportunidade que eu gostaria já de começar agradecendo ao 28º Seu, que me fez esse generoso convite de estar aqui com vocês nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Pumar, eu sou da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então é um prazer enorme estar aqui. Hoje vamos estudar um pouquinho, E espero aí que todos nós tenhamos uma noite muito produtiva, de muito estudo. Bom, eu vou começar com uma leitura de página, Trouxe aqui palavras da vida eterna, Palavras de vida eterna, vou abrir ao acaso e ver qual é a página então que a espiritualidade nos selecionou para hoje, nós estarmos aqui estudando. Na palavra e na ação. É o capítulo 22 do Palavras de Vida Eterna. Para quem não conhece, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é uma mensagem, uma frase então de Paulo, numa epístola aos Colossenses, no capítulo 3º, versículo 17. Então vamos agora à interpretação de Emmanuel. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível assim saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força da exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém lhe sugere a extensão da maledicência nas telas do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas, sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição, padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar. Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre e dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Que página linda, né? Então, aproveitando essas reflexões já de Emmanuel e de Paulo, vamos orar então, amigos. Querido Jesus, aqui estamos, mais uma vez, na Tua casa. Não importa que virtualmente, nos nossos computadores, nos nossos celulares, estamos na Tua casa, porque a Tua casa está em nosso coração. Por isso te rogamos, querido amigo, nesse momento, dá-nos ouvidos de ouvir, para que possamos encontrar nessas reflexões da noite motivos de transformação de nós mesmos,
para nos tornarmos pessoas melhores e, quem sabe, desta forma, encontrarmos um pouco mais do quinhão de felicidade que o Pai nos prometeu. Esteja conosco, querido amigo, e auxilia-nos em mais esse estudo, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, amigos, vamos nós aí, temos bastante tempo para a gente estudar. O nosso tema, esqueci de dizer, o nosso tema de hoje é destinação da terra, causas das misérias humanas, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens meia dúzia e 7. São 2 itens do Evangelho, um texto aí bastante interessante, né, que fala das muitas moradas, né, no capítulo Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e o tema que nos coube é exatamente a causa de por que enxergarmos tanto sofrimento nesse mundo. E é isso que nós vamos conversar aí nesta noite. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre justiça divina. Me recordo na família, né, há muitos anos atrás, tinha um primo, e esse primo, então, ele era uma criança e ele jogava bolinha de gude na frente da sua casa, né? Bolinha de gude, para quem não sabe, não, porque hoje, com essa barreira de gerações, a gente tem que explicar o que é a bolinha de gude, o que para alguns parece uma coisa natural. A hora que a gente conversa com filhos, né, a gente já vê que eles têm uma dificuldade de entender o que era aquela bolinha de gude que a gente ficava jogando e, portanto, era objeto, né, de desejo de todo jovem poder jogar, então, bolinha de gude. E ele jogava, então, bolinha de gude na frente da sua casa. Creio eu que a bolinha de gude tenha ido mais longe do que ele imaginava. E aí ele foi pegá-la já na rua e veio o carro, então, o atropelou e ele faleceu. E o carro saiu, né, se evadiu do local sem dar socorro a ele e ele morreu no local. Bom, como entender o porquê dessa dor na família toda? Então vamos começar por aí. A gente fala de justiça divina, mas como nós podemos entender essa dor? Observa a dor de você ter um filho que está brincando e aí esse filho é atropelado por alguém que você não conhece, não sabe o que se passava na cabeça dessa pessoa que não dá socorro e teu filho então falece. Como lidar com isso? Como conseguir enxergar a vida sempre nesse cenário de Deus é justo e cuida de mim? Então, por que não cuidou deste filho, desta criança? Ou será que cuidou? Vamos continuar um pouco nessas reflexões, né? Por isso peguei um exemplo de uma dor profunda, uma dor que deixa marcas em todos nós, né? Para que a gente possa, vivendo com essas dores, a gente entender o melhor sobre as causas das misérias humanas. Abrimos os jornais todo dia eu abro o jornal, faço a leitura do jornal e sempre encontro nela aquelas manchetes horrorosas, né, já na primeira página, né? Sempre vê aquelas manchetes de tantas dores, tantas dificuldades acontecendo no nosso planeta, na nossa sociedade, no nosso estado do Rio de Janeiro, tantas coisas ruins que já de manhã cedo a gente já vai ler o jornal, acorda animado, feliz, fazemos nossas orações e vamos lidar então com os jornais e ficamos atônitos diante da notícia que nos transmite essa carga tão forte, essa dor tão forte do mal sobressaindo na nossa sociedade. E como então explicar esse mal que nos rodeia a todo momento, que parece que para onde a gente olha, a gente vê o mal, né? E aí a gente fica pensando, meu Deus, onde está Deus que permite ter tanto mal no nosso planeta? Mas, em contraposição a isso tudo que nós estamos conversando, Deus existe.
Quer queiramos, quer acreditemos ou não, Deus existe. E um dos atributos da divindade, um dos atributos do nosso Pai, é que Ele é infinitamente justo e onipotente, portanto, Ele pode fazer todas as coisas pararem. Se Ele não faz as coisas pararem, essas coisas acontecem, e a gente observa no planeta como essas coisas estão acontecendo, eu pergunto, se Deus existe e é infinitamente justo, então concluo eu que tem alguma coisa que eu não conheço. Observa que a minha conclusão não é de que Deus não existe. A minha conclusão é de que deve existir alguma coisa que eu não conheço, porque isso não faz sentido na minha cabeça. E é isso que nós vamos estudar hoje. Faz ou não faz sentido, né? Vamos tentar olhar para a sociedade, né? Como é que a gente está vendo hoje a sociedade moderna, né? A gente olha, conversa com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam, nos trabalhos, nas ruas, nos locais que a gente frequenta, né? E as pessoas então olham para a gente e dizem assim, não existe justiça. Então a frase que eu mais escuto na minha vida é, a justiça não existe. Esse mundo é muito injusto. Por que ele é muito injusto? Porque os crimes ficam impunes. Então eu olho para o argueiro no olho do próximo. Observa que eu não consigo ver a trave no meu olho. Eu tenho esta dificuldade de enxergar a trave no meu olho, como Jesus falou. Mas eu enxergo com facilidade, diga-se de passagem, o argueiro, né, um fiapinho no olho do outro companheiro. E aí eu vejo aquilo tudo acontecendo e vejo a impunidade da sociedade. E aí a crença que a gente tem na sociedade é que a justiça não existe. Para que a gente faria as coisas então todas certas, se aqueles que não fazem não são punidos e, portanto, se regozijam com o benefício que nós não tivemos, né? Então essa é a discussão que a gente mais escuta na sociedade. Porque a segunda é uma conclusão que vem a partir disso. Porque se a justiça não existe, então Deus também não existiria. E a sociedade, então, né, já desde o tempo que veio o Espiritismo, Kardec sempre nos esclarece, ele veio para combater o materialismo. E por que existia o materialismo? Porque a sociedade, com o seu muito saber, com as suas muitas letras, já não consegue mais entender o sentido da vida e falta a ela a crença em Deus. Nega Deus, imaginando que a ciência vai lhe trazer o conhecimento daquilo tudo que ela precisa na sua vida. E ao negar Deus, fica órfão, porque é uma criança sem o grande Pai que a protege. E essa orfandade nos leva à dor e ao sofrimento. E Jesus, sabedor disso, veio nos jogar esse bote de salva-vida em forma de espiritismo, para que a gente possa, então, segurar naquele bote de salva-vida e a gente conseguir atenuar essa dor, mitigar essa dor pelo não entendimento da justiça divina. E a outra frase que a gente escuta muito no dia a dia nosso é: o mundo piora a cada dia. Cada dia que eu passo, o mundo está pior. E a gente olha para isso, por que as pessoas, a sociedade chega a essa conclusão? Porque, olha, cada dia que ele enxerga é mais o mal presente, são mais notícias horrorosas, mais corrupção, mais assassinatos, mais dores, e a pessoa diz assim, então o mundo está piorando. Entretanto, para nós espíritas, existe uma das leis divinas, que é a lei do progresso. Ora, como conciliar, então, esta lei do progresso a o mundo eu olho e está piorando? Como é que o mundo pode estar piorando se a lei do progresso existe e, portanto, se o homem não retrograda jamais, se o espírito não retrograda, se ele só avança para frente, então como pode o mundo estar piorando? Então essa é a nossa questão para a gente estudar e vamos começar então a mergulhar
nesta questão que se chama ponto de vista. O ponto de vista do encarnado, né? Kardec sempre utiliza essa expressão do ponto de vista, sempre para mostrar que a vista sob um ponto. O ponto de vista é você estar em um ponto e olhando para alguma coisa. Mas tem pessoas que estão em outros pontos e estão olhando para a mesma coisa. E, portanto, elas têm pontos de vista diferentes. Por quê? Porque enxergam a visão, enxergam aquele objeto, enxergam aquela vida sob uma diferente ótica, sob diferentes pontos de vista, porque elas estão em diferentes pontos. Então vamos tentar entender o ponto de vista do encarnado, né? Nós só conseguimos enxergar a vida sob um ponto de vista. Esta é uma dificuldade que nós temos, de fazer uma empatia, de olhar para o outro sob o ponto de vista do outro, né? Só conseguimos enxergar sob esse nosso ângulo, né? Mas precisamos entender que a verdade não está submetida ao meu ponto de vista, porque esse é o meu ponto de vista. Então, se eu olho um objeto e ele me parece um círculo, porque eu estou olhando de frente, mas ele é uma esfera. Se o outro estiver olhando, o outro vai ver também essa esfera. Se for um cilindro, o outro vai ver um cilindro mais adiante, enquanto que eu só estou vendo o círculo. Por quê? Porque eu tenho o meu próprio ponto de vista. Assim, eu só consigo enxergar sob o meu ângulo, sob o meu ponto de vista. Ora, se eu só consigo enxergar sob o ponto de vista encarnado, eu vou cometer um grave equívoco. Por quê? Porque eu não sou encarnado, eu estou encarnado. Eu sou um espírito imortal, todos nós somos espíritos aqui presentes, que estamos com o corpo, mas se eu só conseguir ver a vida sob a ótica de uma encarnação, então eu vou ter um viés diferente da realidade e vou enxergar uma coisa diferente da realidade. E, portanto, não vou conseguir entender a Deus. Por que não consigo entender a Deus? Porque eu só consigo enxergar pela minha ótica temporária e, portanto, com um fim, porque a encarnação tem um início e tem um final também, né? Mas o desencarnado, observe que essa é a grande vantagem do desencarnado. O desencarnado vai enxergar a vida sob uma outra ótica. Ele vai enxergar a vida sob uma ótica imortalista e reencarnacionista. Por que imortalista? Porque ele está vendo que a pessoa encarna e desencarna e a pessoa é imortal. Então, se você conseguir, você, meu querido amigo que está me assistindo, me ouvindo, estudando comigo nessa noite, se você consegue enxergar a vida sob o ponto de vista imortalista, as coisas todas mudam de figura. Por que elas mudam de figura? Elas mudam porque você passa a não ter pressa para que, sabe aquela ansiedade, ai, se eu não fizer isso hoje, se eu não fizer isso amanhã. Eu sou imortal, amigos. Eu tenho toda a eternidade pela frente. Eu posso fazer as coisas com calma. Nessa encarnação não dá mais para aprender porque eu já estou com idade. Esta não é a visão imortalista. A visão imortalista é que todo dia é dia para eu aprender, porque esse aprendizado de hoje me será benéfico amanhã. Portanto, eu tenho sede de aprender. Eu quero aprender, eu quero viver, porque cada dia de vida, encarnado ou desencarnado, cada dia de vida é um dia de aprendizado. Essa é uma visão, é um ponto de vista imortalista. O ponto de vista reencarnacionista, ele é maior ainda do que esse, porque ele faz você entender as relações corpóreas. E, portanto, você não sofre com as relações corpóreas. Observe que nós temos muita dificuldade de enxergar a vida sob esses pontos de vista. Não sei vocês, talvez espíritos mais evoluídos, mas a hora que eu olho para o espelho, eu vejo que eu tenho muita dificuldade sobre enxergar a vida sob uma ótica
reencarnacionista. Por quê? Porque a reencarnação, na verdade, são papéis que a gente vivencia numa vida durante algum tempo. Mas nós não somos esse personagem, né? Vou usar essa figura que eu gosto muito, né? Do teatro, né? Das peças de teatro. A encarnação é uma peça de teatro que você vê, é um personagem que você vivencia. Mas é um personagem por quê? Porque ele tem relações, ele tem uma condição socioeconômica que você encarna e você vive aquele personagem. Mas você não é um personagem, você é um artista. E por ser um artista, o espírito é um artista. E o espírito vai vivenciar diversas vidas, diversas peças. E quanto mais peças ele faz de teatro, melhor artista ele fica, mais ele se burila, mais sensibilidade ele tem, mais evolução ele tem pelas diversas peças, então, que ele vai realizando. Acontece que se nós enxergarmos o teatro sob um ponto de vista daquela peça, a gente vai confundir, a gente vai achar que nós somos o personagem e não o artista que representa aquele personagem. E esta é uma visão fundamental, a gente se quebrar esses grilhões, né, que nos aprisionam a esse mundo, portanto, esse mundo dessa encarnação, e enxergarmos a vida sob um ponto de vista imortalista e reencarnacionista, entendendo que todas essas relações são temporárias. Então a perda de alguém muito querido, a perda de um filho, a perda de uma mãe, a perda de um pai. Não existem perdas. Por quê? Porque as perdas são um ponto de vista, é uma visão por uma ótica, que é uma ótica desta encarnação. Porque se nós enxergarmos sob uma visão imortalista e reencarnacionista, obviamente, as perdas não existem. Somos espíritos imortais, somos espíritos queridos e os entes que nós amamos estarão conosco para sempre. Então observa que o ponto de vista que Kardec vai abordar aqui já já, e nós vamos começar a estudar agora Kardec mesmo, né? O ponto de vista faz toda a diferença na vida. E Jesus tem o seu ponto de vista, só que Jesus, exatamente por isso, ele não nos enxerga pelo que somos, mas pelo que nós seremos, que nós viremos a ser. Então Jesus me ama não pelo que eu sou, mas pelo que eu serei. Ele entende esse ponto de vista imortalista, uma visão maior, uma visão de presente, de passado e de futuro, onde ele sabe exatamente quem é o Mauro e quem será o Mauro, né? Bom, vamos agora passar a Kardec. Primeira coisa, o acaso não existe, né? Leia Kardec. Essa é uma das frases que eu vejo assim nos carros, que eu gosto muito, né? Já tive também no meu carro, essa frase, o acaso não existe, leia Kardec, né? Ora, por que não existe? Porque na Terra nós temos apenas uma pequena fração da humanidade. E nós inferimos, e aí entra Kardec com a sua lógica, que tanto nos auxilia, nós inferimos que a humanidade é assim, mas não é verdade. Não é verdade, esta não é a humanidade. Esta é uma fração pequenina do mundo que eu me encontro. Porque o mundo não é assim, a vida não é assim, não existe esse mal, esse sofrimento, essa dor para tudo que é lado, isso não existe. Apenas existe no mundo em que eu me encontro. Porque este é o capítulo que nós estamos, o capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Jesus, quando aborda essas muitas moradas na casa do Pai, ele aborda exatamente essa questão. Não adianta você enxergar e fazer uma inferência de que Deus é injusto porque a vida neste planeta é injusta. Observa, primeiro, não é injusto. E segundo, esta dor é uma dor que assola esse mundo inferior onde nós nos encontramos. Mas existem muitas moradas na casa do Pai, né? Então, por que é o mundo inferior? Nós estamos ainda no mundo inferior, por quê? Porque habitam lá
os mundos inferiores. As pessoas sempre fazem essa pergunta, né? Meu Deus, eu queria ir para um mundo superior. É fácil, basta nos tornarmos pessoas, espíritos superiores. Porque o mundo é caracterizado, é uma sala de aula que é caracterizado pelos alunos. Então, se nós não estamos satisfeitos com a turma que a gente tem que avançar. E se a gente quer avançar, a gente precisa evoluir e não reclamar da sala de aula que nós estamos, porque a sala de aula é relativa ao nosso estágio de aprendizado. Então, por que estamos no mundo inferior? Estamos no mundo inferior porque nós, infelizmente, ainda somos espíritos inferiores. Por isso habitamos neste mundo. Por isso, o mal que aqui existe, que esse é o clamor da sociedade, né? Eu quero retirar o mal. Como é que eu retiro o mal? Aí eu vou aplicar pena de morte, aquela pessoa está roubando, e nós vamos matá-la porque agora eu retirei o mal do planeta. Primeiro que isso não é verdade, porque ninguém mata ninguém. Então, se a gente fizer isso, só mata o corpo, o mal continua no planeta do mesmo jeito. E segundo, o mal jamais vai poder ser retirado por decreto, porque ele está dentro de nós. O mal, na verdade, né, é a ausência do bem. E o mal está dentro de nós, porque não somos espíritos puros, então nós trazemos dentro do nosso coração o mal. Por isso, essa é a nossa sala de aula, a sala onde nós nos encontramos ainda nesse mundo tão inferior. Esse é o nosso instrumento de trabalho, é a sala que nós nos encontramos. E o que Deus permite, então? Eu disse que Deus é infinitamente justo e que Deus era onipotente. Então, por que Deus permite que isso aconteça? Deus permite que os escândalos aconteçam. Mas ai de quem trouxer os escândalos, porque traz consequências para a sua própria vida. Mas Deus permite que os escândalos aconteçam porque através deles, dos escândalos, nós vamos então nos burilando. É como se fôssemos diamantes brutos, né? Mas eu preciso ser lapidado. E como é que eu vou ser lapidado? Porque a lapidação gera dor. E como é que eu consigo essa lapidação? A lapidação vem através das arestas dos outros. E Deus vai tirando, né, de toda essa dificuldade, ele vai tirando esse processo de crescimento, esse processo de aprendizado. E aí vem Kardec, com a sua pedagogia fantástica, né? E vem nos falar então sobre esse ponto de vista do encarnado sobre a Terra, né? Sobre a Terra. E ele diz então, a Terra é um hospital. Porque a Terra é um hospital. Então, se eu entro no hospital, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar as pessoas doentes, as pessoas gritando de dor, os estropiados. Por quê? Porque eu entrei no hospital. Imagine que eu saí da minha casa hoje e fui no hospital, fui visitar alguém no hospital. E chego lá, está todo mundo gritando, todo mundo com dor, todo mundo doente, todo mundo sendo atendido por médico. E qual é a conclusão que eu vou chegar? O mundo é assim? Ou vou chegar à conclusão que eu estou dentro de um hospital? Essa é a lógica de Kardec, né? Kardec compara também a Terra a uma penitenciária. Somos todos degradados aqui, estamos presos aqui nesse planeta, né? Então, a hora que eu entro numa penitenciária, né, Kardec nos diz que a gente só vai encontrar lá torpezas e vícios. Vamos encontrar, então, as pessoas os delinquentes, as pessoas que, então, erraram e, por estarem errando, estão agora nesse processo de reaprender a lidar com a sociedade. Mas não quer dizer que a Terra seja uma penitenciária. Eu entrei naquela penitenciária e por isso eu estou vendo isso. Ora, a hora que eu enxergo isso sob uma ótica maior, uma visão imortalista e reencarnacionista, uma visão planetária, que eu saio desse meu mundo Terra e enxergo essas muitas moradas na casa do Pai, eu começo a perceber que esta é só uma penitenciária que eu entrei, ou um hospital que eu entrei. Mas a humanidade não está presa, ou a humanidade não está doente no hospital. Este é só um pequeno pedaço que eu peguei de amostra daquele planeta para inferir
sobre o universo inteiro. E Deus, então, criou, sim, a lei de causa e efeito. Portanto, tudo que existe, que nos atinge hoje, ele tem uma causa. E essa causa ou está nessa vida ou está no pretérito. Então, existe uma relação de causa e efeito. Quer ver? Vou abordar para vocês o problema, né? Observe que eu conversei sobre a questão do primo atropelado, né? Mas ele resgata seus débitos, né? Que faleceu, ele resgata seus débitos para poder ser feliz. Observe que a desencarnação ainda na fase infantil da sua vida significa uma mácula, um resgate que ele faz, portanto, o mundo de expiações, para que ele possa ser feliz, para que ele possa avançar nesse processo. E a família chora e vive essa dor, e é compreensível a dor que a família sentiu e sente, porém observa que a família acabou, né, no exemplo em questão, se transformando, encontrando o Espiritismo. Por quê? Para buscar um consolo para aquela dor. Porque a dor não sara. A dor, se você não entender as causas das misérias humanas, como Kardec vem colocar, se você não entender a causa, aquela dor é uma ferida aberta, é uma chaga viva na sua vida. E você precisa entender, você precisa encontrar este Consolador. E aí essas pessoas então buscaram o Espiritismo e através do Espiritismo encontraram esse consolo para entender, né, que aquela pessoa, aquele filho, aquele irmão, na verdade fazia parte de um processo de resgate familiar, onde toda a família foi impactada por essa dor, né? E a dor, então, que trouxe um processo educacional, portanto, os auxiliou nesse processo de burilar. Ora, da mesma forma, eu falava da relação de causa e efeito, das manchetes dos jornais, como nós abordamos logo de cara, né? As manchetes nos jornais só existem, amigos, porque existem pessoas que consomem essa manchete, que somos nós. Nós ainda nos comprazemos no mal. Nós encontramos, portanto, reciprocidade nesse mal. E por encontrarmos essa reciprocidade no mal, é que a gente acaba, portanto, né, vendo essas manchetes. Por que as pessoas põem as manchetes? Porque eles querem vender jornal. Se nós não lermos, se nós não consumirmos, obviamente, as manchetes desaparecerão. E por que nós encontramos essas manchetes e não vemos outras notícias boas na própria primeira página já do jornal? Porque nos sintonizamos com o mal, ainda nos sintonizamos com o mal. E, portanto, aquelas notícias nos atraem, né? Então, por que existe essa mídia ainda? Porque nós ainda compramos essa mídia, somos atraídos por essas manchetes, pelos comentários sobre o mal. Por isso André Luiz sempre nos alerta que o mal não se comenta, né? Ora, uma outra coisa, uma forma até mais suave de você enxergar as próprias notícias, né, é que só é notícia aquilo que é exceção. Você já viu alguém falando notícia sobre o dia a dia? Dia a dia não é notícia. Notícia de jornal é aquilo que é uma exceção. Esse é um outro viés, é um ponto de vista que nós temos. Às vezes as pessoas ficam nas suas casas, ainda mais a pandemia agora que nos trouxe muito para o nosso lar, né, para a gente sair menos, né, e no passado sair nada. E aí, dentro dessa visão, a gente só fica recebendo as notícias através das manchetes. E da mesma forma que nós vamos assim inferir que o mundo são essas manchetes horrorosas, mas o mundo não é composto por essas manchetes. Essas manchetes fazem parte do mundo, mas o mundo não é isso. O mundo está cheio de coisas, de pessoas alegres, pessoas nascendo. A manchete são as pessoas que estão morrendo, mas e as pessoas que estão nascendo? As pessoas que estão nascendo, elas são motivos de alegria para o nosso ponto de vista do encarnado. E o céu lá fora, e o sol lá fora, e a natureza, e as flores que desabrocham, nada disso aparece nos jornais. Mas Deus nos rodeia
nos envolve com esse imenso amor, né? Mas se eu só leio as manchetes, né, eu acabo acreditando que o bem não existe. Então é necessário que a gente vá, além disso, a gente vá para o mundo, buscar no mundo efetivamente o que são essas grandes fontes de amor que o Pai derrama sobre nós, né? A gente só enxerga o espinho da rosa, mas não vê a rosa. Não faz sentido, a gente precisa entender que a rosa tem espinho, com certeza. Mas eu preciso enxergar que tem o espinho, mas tem a beleza da rosa. Senão eu só vejo o espinho, né? E o desencarnar, né? Desencarnar, que a gente viu nessa pandemia acelerando esse processo de migração de espíritos, né? E como Kardec compara a penitenciário, eu diria, qual é o sentimento na desencarnação, né? Eu sempre trago essa figura do prisioneiro de cela, né? Que a gente vê no Evangelho também. Então tem um prisioneiro de cela, um amigo meu de cela. Vivemos décadas nessa mesma cela. De repente, ele é liberto. Ele recebe agora uma notícia dizendo: você está livre, pode sair da cela. A questão que eu sempre trago para a reflexão é: qual o meu sentimento? Qual é o meu sentimento? Fico feliz que o companheiro foi libertado da cela, ou fico triste porque aquele meu amor, aquelas pessoas que eu amo, tão queridas minhas, foram libertadas da cela e eu fiquei? Qual é meu sentimento? É um sentimento guindado pelo meu próprio egoísmo de querer ter as pessoas presas junto comigo na cela, ou é um sentimento de alegria e de gratidão pela felicidade dela, de já poder sair da cela? Da mesma forma, na enfermaria, imagina que passamos décadas, 100 anos numa enfermaria com alguém, e agora este companheiro recebeu alta e nós ficamos. Qual é o nosso sentimento? É de alegria pela felicidade da alta dele, ou é de tristeza por achar que ele devia permanecer comigo na enfermaria? Observa que esta é a visão, o ponto de vista do encarnado. Quando a gente confunde, né, o artista com o personagem de teatro, né? Portanto, desencarnar é deixar esse mundo de provas e expiações, portanto, deixar a penitenciária ou deixar a enfermaria, né? E a destinação da Terra também é objeto aí do nosso estudo, né? A destinação da Terra é a destinação de todos nós. O que será da Terra? A Terra será o que nós seremos, né? Nós vamos, então, aprendendo essas lições da vida, se nós quisermos chegar mais rápido e junto com a Terra, porque a Terra vai andando junto com a maioria dos seus habitantes. Mas se nós não dermos uma corridinha, o planeta vai embora e a gente fica e vai ser retirado do planeta, porque se a gente quer chegar mais rápido, a gente precisa aprender mais as nossas lições. E uma outra coisa também é, juntos nós acabamos chegando antes. É o contrário do que a gente pensa, né? A gente às vezes imagina que eu sozinho eu chego mais rápido. Se você quer chegar muito rápido, efetivamente vá sozinho. Se você quer ir longe, né, você vá em grupo. Porque é o grupo que vai nos auxiliando nesse processo de evolução. Se é uma corrida de 100 metros, eu corro sozinho. Mas se eu quero disputar uma maratona, eu vou junto das outras pessoas. E a vida é uma maratona, a vida é uma grande maratona. Somos espíritos milenares. Precisamos um dos outros exatamente para a gente poder chegar à perfeição antes e, portanto, chegar à felicidade antes. Ansiamos pelo mundo de regeneração, né? O espírita olha sempre para o mundo de regeneração, dizendo assim: ah, meu Deus, puxa vida, quem sabe amanhã virá o mundo de regeneração. E o meu questionamento é sempre: se vier, eu vou estar nele? Imagina que se eu fechasse os olhos, acordasse amanhã e a Terra fosse o mundo de regeneração. A minha pergunta é: eu estarei nesse mundo de regeneração?
Ou seria uma dádiva esse momento que nós estamos tendo exatamente para poder evoluir, para poder avançar um pouco mais com a solidariedade, com a fraternidade, avançar um pouco mais para a gente poder permanecer nesse mundo de regeneração. Então, essa destinação da Terra e a nossa destinação também pela lei do progresso. Seremos espíritos perfeitos. Quão antes nós seremos, depende única e exclusivamente de nós, de como aprendemos a lição. E falando em aprender a lição, eu queria encerrar essas nossas reflexões citando um livro que eu gosto muito do Saint-Exupéry, não é um livro espírita, um livro teoricamente para criança, mas eu diria que para criança ele não tem nada, que é O Pequeno Príncipe. É um livro muito bonito, o livro do Pequeno Príncipe, ele tem algumas coisas que, interpretada à luz da doutrina espírita, nos retira o véu do próprio livro, da gente entender a própria enfermidade do Pequeno Príncipe. Mas o que eu queria comentar era a questão da raposa. O Pequeno Príncipe faz uma amizade com a raposa. A raposa, como todos sabemos, é o símbolo da sabedoria. E ele faz essa amizade com a raposa vai então o iniciando em algumas coisas, colocando para ele algumas frases. E a raposa diz para ele então que tem um segredo e que um dia vai lhe contar esse segredo. E ele fica sempre naquela curiosidade da criança, querendo saber qual é o segredo. Que segredo é esse que a raposa então me promete? Eu às vezes falo isso com as pessoas que falam Pequeno Príncipe, que já leram Pequeno Príncipe, ela diz sempre o que tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas essa realmente é a segunda parte do segredo da raposa. Mas a primeira parte, essa a gente guarda pouco. E é o que eu vou trazer para a nossa reflexão. A frase da raposa é: o essencial é invisível aos olhos. Só se pode ver com o coração. Vou repetir a frase. O essencial é invisível aos olhos, só se pode ver com o coração. Então, amigos, sempre que a gente estiver com o ponto de vista dos nossos olhos, sempre que a gente estiver com o ponto de vista da matéria, que é o que os nossos olhos representam, a gente não vai conseguir ter uma visão abrangente da justiça divina e dessas muitas moradas na casa de nosso Pai. A gente não vai conseguir entender essa destinação da terra e essas causas das misérias humanas. Para a gente fazer isso, a gente tem que seguir o conselho da raposa no Pequeno Príncipe. Só se pode ver com o coração. Então nós precisamos ampliar esse nosso ponto de vista para vermos a vida com os olhos de Jesus. Não podemos enxergar mais a vida com os nossos olhos. Temos que enxergar com o olhar do Cristo. Temos que entender todo esse processo que o Pai nos coloca. A misericórdia por ele não separar o joio do trigo, a figura que Jesus utilizou. Por que Jesus não deixa ainda separar o joio do trigo? Porque se separar o joio do trigo, nós ainda somos joios, não somos trigos. Então Deus deixa crescer todos nós, ainda joios que somos, aprendizes de trigo, junto com os trigos, junto com os espíritos mais evoluídos que nos assistem, que nos orientam. Para quê? Para que um dia possa se dar essa colheita quando a gente não mais for joio, agora já formos trigos. A paciência do Cristo para nos esperar ao longo de milênios. Somos espíritos milenares. Jesus é o governante do planeta desde a sua formação há 4,5 bilhões de anos atrás. E Jesus nos espera. A paciência do que nós nos impacientamos com tudo, com os filhos, com as coisas do dia a dia. E Jesus está lá paciente, nos aguardando ao longo dos milênios. E a outra grande virtude do Cristo, a perseverança, porque ele não desiste de nenhuma das ovelhas desgarradas. Nenhuma delas será perdida do aprisco, ele nos falou. Então ele não desiste de mim, ele não desiste de você, ele não desiste de ninguém. Ele está sempre perseverando nos ensinamentos para a gente poder
evoluir e ser feliz. Portanto, retirar sempre do mal o bem. E para isso, sempre aproveitarmos as oportunidades da vida, da tragédia, retirarmos o processo educacional, né? Porque é através da educação, através desse aprendizado, que isso nos conduzirá à perfeição. E esta é a destinação da Terra, a perfeição. E essa é a nossa destinação também, queridos amigos, a perfeição. Rumemos a ela. O arado está pronto, a terra está pronta. Arai. É o apelo de Erasto para todos nós espíritas. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença e gostaria então de fazer a nossa prece final e rogaria a vocês que nos acompanhassem em pensamento para podermos vibrar por todos aqueles que nos assistem e nos assistirão ou serão impactados por essas irradiações de amor. Vamos orar, amigos. Querido Jesus, ao estudarmos as tuas lições, enxergamos o quão precisamos avançar, o quão precisamos encontrar esta visão imortalista, esta visão reencarnacionista em nossas vidas, para enxergar todos aqueles que ainda trazem os punhos cerrados, que amanhã se abrirão e portarão as flores a nos ofertar ao coração. Ajuda, Senhor, aqueles que trazem ainda tanto ódio, tanto rancor em seus corações. Ajuda-nos a enxergar ali o nosso irmão, querido, que um dia ombreará conosco em forma de amor, em forma de carinho, em forma de mãos que se ajudam, mãos com ternura. Por isso, Senhor Jesus, ensina-nos a ver a vida sempre com mais amor. Ensina-nos a ver o nosso planeta como uma escola que nos educa para podermos, quem sabe, passar de ano e irmos para turmas mais adiantadas. Por isso te rogamos, Jesus, ampara-nos nesse momento em nossa proposta. Permita que irradiemos por todo o nosso planeta esse teu imenso amor, para que encontrem, quem sabe agora, um minuto de reflexão que lhes traga esperança, paciência e perseverança em suas vidas. Que a tua paz nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos do 28º Seu, um grande abraço para vocês, beijo no coração, que Jesus os ampare, agora e sempre. Que assim seja.